Você já se perguntou por que algumas pessoas comandam respeito instantaneamente, sem nem precisar falar? Por quê? Numa sala cheia de vozes altas e egos inflados, é sempre a pessoa mais silenciosa que realmente controla a situação. Em apenas alguns segundos, essas pessoas conseguem algo que outros lutam anos para alcançar: influência real e duradoura. Eu entendo como é frustrante ver pessoas menos qualificadas assumindo posições de liderança, enquanto você, com toda a sua competência e integridade, permanece invisível. Mas e se eu te disser que o que você chama de honestidade direta pode ser exatamente o que está sabotando sua ascensão? Neste vídeo, eu vou te revelar exatamente como dominar a arte da influência oculta através de 5 princípios fundamentais que Maquiavel usaria se vivesse hoje. Não com citações bonitas ou filosofia vazia, mas com táticas psicológicas precisas que você pode aplicar imediatamente para remodelar completamente como os outros te percebem e respondem à sua presença. Baseado nos insights mais profundos de O Príncipe e mais de uma década estudando como executivos de alto nível realmente operam nos bastidores, eu vou te mostrar o sistema exato de autoridade emocional que eles usam para moldar realidades inteiras sem nunca revelar suas verdadeiras intenções. Vamos explorar como o silêncio estratégico pode ser sua arma mais letal. Vivemos numa era onde o ruído constante se transformou na norma. Redes sociais, podcasts, lives, todos berrando suas opiniões como se volume fosse sinônimo de verdade. E no meio dessa cacofonia ensurdecedora, surge uma oportunidade dourada para quem entende a física do poder real. O primeiro princípio da influência ilícita é simples, mas devastadoramente eficaz. Deixe os outros subestimarem você. Enquanto eles se exibem, enquanto eles performam suas competências como pavões em ritual de acasalamento, você observa, você estuda, você mapeia cada fraqueza, cada insegurança, cada ponto cego. Maquiavel chamava isso de La Volpe e il Leone, a raposa e o leão. A raposa usa astúcia quando a força bruta não funciona. E a primeira astúcia é fazer com que seus adversários acreditem que você é inofensivo, que você é apenas mais um no grupo, sem ambições, sem agenda oculta. Mas por que isso funciona tão bem? Porque o ego humano tem uma necessidade patológica de se sentir superior. Quando você se apresenta como menos ameaçador, você alimenta essa necessidade. Eles baixam a guarda, eles falam demais, eles revelam seus planos, suas preocupações, seus medos mais profundos. É como um pescador experiente que usa a isca certa, não a mais vistosa, mas a que o peixe não consegue resistir. Você se torna irresistível, justamente por parecer inofensivo. Imagine uma reunião de trabalho. Enquanto outros colegas interrompem, gesticulam, fazem apresentações pomposas, você permanece calmo. Você faz perguntas simples, quase ingênuas. Interessante, como você chegou a essa conclusão? Qual seria o maior risco nessa abordagem? Eles interpretam sua curiosidade como admiração. Eles interpretam suas perguntas como sinais de que você está tentando aprender com sua genialidade, mas você está fazendo algo muito mais sofisticado. Você está coletando dados. Você está mapeando o território mental deles. Take Maria, uma executiva que conheci. Em cada reunião, ela se posicionava como a estudante curiosa. Enquanto seus colegas competiam para mostrar conhecimento, ela fazia uma pergunta aparentemente simples: que dados vocês usaram para chegar a essa conclusão? 6 meses depois, quando foi promovida ao cargo de diretora, todos ficaram surpresos. Mas Maria tinha mapeado cada falha no raciocínio deles, cada ponto cego, cada insegurança. Ela não venceu gritando mais alto, ela venceu escutando melhor. E quando chega a hora de agir, você tem todas as informações que precisa.
Você sabe exatamente onde aplicar pressão, qual argumento usar, qual receio explorar. Você não venceu pela força. Você venceu pela inteligência estratégica. Todo mundo tem múltiplas facetas, múltiplas versões de si mesmo. A versão que você apresenta no trabalho é diferente da versão que você apresenta em casa, que é diferente da versão que você apresenta numa festa. Isso não é hipocrisia, é inteligência social. O maestro da influência oculta entende que pode escolher qual versão de si mesmo mostrar em cada situação. Não estou falando de mentir ou enganar. Estou falando de curadoria estratégica, da sua própria imagem. Quando você quer inspirar confiança, você enfatiza sua competência técnica, suas credenciais, seus sucessos passados. Quando você quer gerar empatia, você compartilha vulnerabilidades calculadas, desafios que superou, lições que aprendeu através do sofrimento. Mas aqui está o truque que poucos compreendem. Você nunca revela tudo de uma vez. A transparência total é uma ilusão romântica que só serve para limitar suas opções estratégicas. Em vez disso, você dosa as informações como um maestro conduz uma orquestra. Cada instrumento entra no momento exato, criando uma sinfonia de influência que ninguém consegue resistir. Um executivo que conheço usava essa técnica de forma brilhante. Em reuniões com a diretoria, ele sempre se apresentava como o analista meticuloso, cheio de dados e gráficos, a voz da razão e da prudência. Mas em conversas individuais com cada membro da diretoria, ele adaptava sua abordagem completamente. Com o diretor financeiro, ele falava de custos e eficiência. Com o diretor de marketing, ele falava de impacto e visibilidade. Com o CEO, ele falava de visão estratégica e legado. Cada um via nele exatamente o que precisava ver para apoiá-lo. Era como um camaleão social, não mudando sua essência, mas adaptando sua apresentação ao ambiente. E funcionou. Em 2 anos, ele foi promovido 3 vezes. Ele não estava mentindo. Todas essas facetas existiam nele genuinamente. Mas ele tinha a sofisticação de entender que diferentes situações requerem diferentes versões da verdade. E isso nos traz ao terceiro princípio fundamental. Posicione-se como autoridade através da revelação controlada. O poder real não precisa se anunciar. Ele se manifesta através da capacidade de revelar conhecimento que outros não possuem, no momento exato em que essa revelação gera maior impacto. Pense nos grandes estrategistas da história. Eles nunca mostravam todas as suas cartas de uma vez. Eles alimentavam informações gradualmente, criando uma aura de conhecimento superior, de acesso a verdades que permaneciam ocultas para os demais. Esta técnica funciona porque nosso cérebro é programado para valorizar aquilo que é escasso. Quando você demonstra que possui informações ou insights que outros não têm, você automaticamente se estabelece como uma fonte valiosa. As pessoas começam a procurá-lo, a pedir sua opinião, a incluí-lo em conversas importantes. Pense nisso como ser o único que tem a chave de um cofre valioso. Você não precisa abrir o cofre. Apenas ter a chave já faz com que todos queiram sua amizade. Mas, e este é um mas crucial, essa revelação deve ser sempre controlada e estratégica. Você nunca revela tudo o que sabe. Você sempre mantém algo em reserva. Você sempre deixa a impressão de que há camadas mais profundas de conhecimento que ainda não foram compartilhadas. Um consultor que estudei aplicava esse princípio de forma magistral. Em cada apresentação para clientes, ele revelava insights valiosos, mas sempre terminava com uma frase como: "Isso é apenas a superfície." Há dinâmicas mais complexas operando aqui que requerem uma análise mais aprofundada. Os clientes saíam das reuniões impressionados com o que tinham ouvido, mas também intrigados com o que não tinham ouvido. Essa curiosidade não saciada
Os mantinha engajados, os fazia retornar, os transformava em defensores das ideias dele. Resultado? Em 5 anos, ele construiu um império de consultoria de 50 milhões, simplesmente controlando o que revelava e quando revelava. Ele havia entendido algo fundamental. O conhecimento parcialmente revelado é infinitamente mais poderoso que o conhecimento completamente exposto. A mente humana detesta lacunas de informação e trabalha incansavelmente para preenchê-las. A mente humana detesta lacunas de informação e trabalha incansavelmente para preenchê-las. Quando você controla essas lacunas, você controla a atenção e o interesse dos outros. E é essa compreensão que nos leva ao próximo nível da verdadeira maestria. Estes 3 princípios, deixar subestimar em você, controlar percepções e revelar conhecimento estrategicamente, formam a base da influência oculta. São ferramentas que Maquiavel reconheceria imediatamente como essenciais para qualquer pessoa que deseja navegar com maestria pelos complexos jogos de poder que definem nossa realidade social e profissional. Mas dominar essas bases é apenas o começo. Existe um nível mais profundo de sofisticação estratégica, técnicas mais avançadas, que transformam essas fundações em um sistema completo de controle perceptual. Métodos que permitem não apenas influenciar decisões individuais, mas moldar a própria realidade dos ambientes onde você opera. Como Maquiavel aconselharia, a verdadeira maestria não está no que você revela, mas no que você escolhe esconder. E agora que compreendeu os 3 primeiros passos para dominar a arte da percepção, chegamos às estratégias mais sofisticadas, aquelas que separam os estrategistas amadores dos verdadeiros mestres da influência. O próximo nível dessa maestria exige uma abordagem ainda mais sutil. O 4º princípio, a autenticidade estratégica. Aqui está o paradoxo que poucos compreendem. Para ser verdadeiramente influente, você deve aprender quando ser vulnerável, de forma calculada. Não estou falando de fraqueza descontrolada, mas sim de uma vulnerabilidade que trabalha a seu favor. Imagine que você está numa reunião de negócios. Todos estão projetando confiança absoluta, máscaras perfeitas de sucesso. Você, conhecendo este princípio, decide compartilhar uma lição aprendida com um erro passado. Mas observe, não qualquer erro. Você escolhe cuidadosamente uma vulnerabilidade que, na verdade, demonstra sua capacidade de crescimento e resiliência. É como mostrar uma cicatriz de uma batalha que você venceu. A marca prova que você já enfrentou desafios e saiu mais forte. Por exemplo, há 2 anos, perdi um cliente importante porque assumi que ele entendia nossa proposta sem explicar os detalhes. Desde então, desenvolvi um sistema para garantir que todos os pontos sejam claros antes de prosseguirmos. Vê a diferença? Você está sendo vulnerável, mas de uma forma que, na verdade, reforça sua competência. Esta é a autenticidade estratégica em ação. Você controla a narrativa da sua imperfeição, transformando potenciais fraquezas em demonstrações de sabedoria. As pessoas se conectam com quem parece real, mas respeitam quem mantém controle sobre sua própria história. Agora, o 5º e último princípio, a consolidação da influência através da arquitetura sistemática da percepção. Este é o nível mais avançado da estratégia maquiavélica moderna. Não basta apenas controlar como os outros o veem. Em momentos isolados, você precisa construir um sistema consistente que reforce sua posição de autoridade em todas as interações. Pense nisso como construir um império da percepção. Cada conversa, cada decisão, cada reação sua deve alimentar a imagem estratégica que você está cultivando. Isso significa ser consistente com sua marca pessoal, mas flexível
em sua abordagem. Deixe-me dar um exemplo prático. Suponha que você tenha se estabelecido como alguém que sempre entrega resultados de qualidade. Quando surge uma situação onde você não pode entregar algo perfeitamente no prazo, ao invés de simplesmente se desculpar, você reafirma seus padrões. Prefiro pedir mais 2 dias para entregar algo que esteja à altura dos nossos padrões do que comprometer a qualidade que vocês esperam de mim. Um arquiteto famoso que conheço usava exatamente essa abordagem. Quando clientes pressionavam por prazos impossíveis, ele respondia: posso entregar rápido, barato ou perfeito. Escolha 2. Ele nunca perdeu um cliente por essa honestidade. Pelo contrário, eles respeitavam ainda mais sua integridade profissional. Vê como funciona? Mesmo numa situação potencialmente negativa, você reforça a percepção desejada. Isso é a arquitetura sistemática da percepção. Agora que você domina todos os 5 princípios fundamentais, surge a questão crucial: como aplicar tudo isso na prática? Como integrar estas estratégias numa abordagem coesa de influência? O que você está prestes a descobrir vai transformar completamente a forma como você interage com o mundo. Primeiro exercício. Durante a próxima semana, pratique o silêncio estratégico. Em cada conversa importante, identifique pelo menos um momento onde você poderia falar, mas escolhe escutar. Observe como isso muda a dinâmica, como as pessoas começam a valorizar mais suas palavras quando você finalmente fala. Quando alguém está reclamando de um problema, ao invés de imediatamente oferecer soluções, faça uma pausa de 3 segundos. Deixe o silêncio trabalhar. Eles vão revelar informações que nunca diriam se você tivesse interrompido. Segundo, exercício. Mapeie sua máscara social atual. Faça uma análise honesta. Que imagem você projeta? É intencional ou apenas um reflexo de hábitos? Escolha 3 características que você quer que os outros vejam em você e dedique uma semana para reforçar cada uma através de suas ações e palavras. Por exemplo, se quer ser visto como alguém que pensa antes de agir, comece a usar frases como "deixe-me pensar sobre isso", ao invés de dar respostas imediatas. Se quer projetar conhecimento profundo, termine algumas explicações com "mas". Isso é apenas um aspecto da questão. Terceiro exercício. Pratique a gestão da percepção em tempo real. Em reuniões, apresentações ou conversas importantes, dedique parte da sua atenção para observar como os outros estão reagindo a você. Ajuste sua abordagem conforme necessário, mas sempre mantendo o controle sobre a narrativa. E aqui está o exercício mais avançado, a implementação da autenticidade estratégica. Identifique uma área da sua vida onde você pode ser vulnerável de forma que, na verdade, fortalece sua posição. Talvez seja admitir que ainda está aprendendo algo, mas demonstrar seu processo estruturado de aprendizagem. Ou reconhecer um erro passado, mas mostrar como isso levou você a desenvolver sistemas melhores. Teste isso. Na próxima vez que alguém perguntar sobre um assunto onde você não é especialista, diga: não sou expert nisso ainda, mas nos últimos 6 meses venho estudando com fonte credível e descobri que você admitiu limitação, mas demonstrou crescimento ativo. A verdadeira maestria acontece quando você consegue integrar todos esses elementos naturalmente. Quando o silêncio, a máscara, o controle da percepção, a vulnerabilidade estratégica e a arquitetura sistemática se tornam parte fluida da sua forma de interagir com o mundo. E aqui está algo que vai surpreender você. É como um mestre xadrezista que não precisa mais pensar conscientemente em cada movimento. As estratégias fluem naturalmente, cada peça tem seu propósito, e enquanto o adversário ainda está tentando entender o jogo, você já preparou o xeque-mate. Agora você tem exatamente o que prometi no início:
os 5 princípios fundamentais da influência oculta que Maquiavel reconheceria como essenciais para dominar qualquer ambiente, social ou profissional. Você aprendeu a usar o silêncio como arma, a controlar percepções como um diretor controla uma cena e a revelar conhecimento no momento exato para maximizar seu impacto. Lembre-se, você já possui todas as ferramentas necessárias. Maquiavel não ensinou truques mágicos. Ele revelou princípios eternos sobre natureza humana e poder que continuam válidos hoje. A diferença está na aplicação consciente e sistemática dessas estratégias. Como disse o próprio Maquiavel, aquele que negligencia o que se faz pelo que se deveria fazer, caminha mais depressa para a sua ruína do que para a sua preservação. Não negligencie o poder da percepção. Não subestime a influência que você pode exercer quando compreende verdadeiramente estes princípios. A partir de agora, cada interação sua é uma oportunidade de praticar essa maestria. Cada conversa é um laboratório para aperfeiçoar sua influência. Cada silêncio é uma ferramenta. Cada palavra é uma estratégia. Cada reação é uma escolha consciente. E quando você estiver pronto para transformar esses fundamentos em maestria completa, quando quiser ver como aplicar cada princípio em situações específicas, desde negociações difíceis até conflitos familiares, desde apresentações profissionais até relacionamentos pessoais, continue sua jornada estratégica comigo. Porque agora que você domina os princípios, chegou a hora da verdadeira maestria. A implementação sistemática dessas estratégias no dia a dia, onde cada situação se torna uma oportunidade de exercer sua influência de forma precisa e devastadoramente eficaz. A próxima fase da sua transformação estratégica te espera.